Paz seja convosco, eu sou a Marcela. Eu sou o Júnior, Paz seja convosco. Hoje eu gostaria de contar para você uma história que eu ouvi há alguns anos atrás. É sobre um elefantinho. O elefantinho, ele pequeno, ele amarrado com a sua patinha numa pequena estaca de madeira. Ele, ao longo de sua vida, ele tenta se soltar e ele puxa a pata, tenta de toda forma sair daquela situação, mas ele pequeno, ele não consegue. E já um elefante adulto, ele já não tenta mais, Ele não tem consciência da força que tem, convencido de que não é capaz de se soltar, apenas aceita aquela situação. E quantas vezes na nossa vida nós somos assim, como esse elefante? Acontecem coisas, situações vêm e a gente tenta de toda forma se desvencilhar daquilo, se soltar daquela situação, superar aquela situação, mas a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue. E essas situações podem ser palavras duras que ouvimos, de desprezo, situações que ocorreram que a gente achou que não merecemos, palavras que usaram contra nós e a gente se sentiu humilhado, diminuído de alguma forma. E com isso, se a gente não supera, se a gente não vence essa situação, a gente acaba andando pela vida, entrando em relacionamentos como se a gente tivesse um saco, uma bolsa cheia de estacas e cordas. E a gente acaba vivendo situações onde nós somos aqueles que prende o outro, A gente acaba, vivendo coisas onde a gente vai proporcionar para a vida do outro a mesma experiência ruim que a gente teve. E esse alguém é aquele que está perto, aquele que a gente ama. E a palavra vai dizer, que a raiz de amargura, ela contamina. Alguém contaminado contamina todos os que estão em volta. Então, essa é uma situação muito delicada que a gente precisa hoje, prestar atenção. Porque quantas das vezes a gente entra em relacionamentos, namoro, amizades, enfim, entra em relacionamentos de um modo geral e nós estamos presos em alguma coisa. E essas marcas, essas coisas do passado, elas vêm influenciar novos relacionamentos. Influencia dentro da nossa casa e às vezes a gente não sabe nem por que determinadas coisas acontecem, mas é reflexo do nosso passado. É verdade. E assim, é muito comum a gente se deparar com histórias, de casais que são muito semelhantes uma das outras nessa situação, que no tempo de namoro era tudo muito lindo, muito bem, muito bom, cada um na sua casa e saía, tomava um sorvete, ia para uma praça, namoravam, Só que com o decorrer do tempo o compromisso vai sendo cada vez mais enraizado nos corações ali, e aí eles decidem noivar, casar, e dentro de casa não, parece que muda tudo, aquele romantismo, que tinha já não tem mais, começa a se tornar uma rotina muito grande, e cada um começa a conhecer o outro da forma que realmente é, E muitas das vezes essas vidas, tanto do marido quanto da esposa, muitas das vezes vêm essas marcas junto e não são vistas no tempo de namoro, mas sim no tempo de casamento, naquele tempo onde os dois não vivem mais em casas separadas, mas vivem em casas, na sua própria casa, naquele ambiente onde os dois estão ali. E como lidar com essa situação? O que fazer nessa situação? Muito importante é a gente estar aberto à mudança.
a gente vê que dentro de casa, nesse ambiente, né, do lar, não olhar só para o outro como se só o outro precisa mudar e eu não. Na verdade, são os dois que precisam mudar. Um casamento só dá certo aqui, só dá certo quando eu não fico olhando para ela e cobrando o que ela precisa mudar e vice-versa. Não, eu olho para mim e vejo que eu preciso mudar e me preocupo e tento mudar ao máximo, e ela também faz isso com ela, né? Agora, e quando existem, assim, já é difícil fazer isso, né, num casamento onde os dois são emocionalmente saudáveis, mas e quando um dos dois tem marcas, ou até os dois têm marcas do passado, coisas que é para ser resolvida e não foi resolvida? Muitas das vezes, nessa situação, nesse contexto todo, o outro, a pessoa acha que o outro que precisa curá-lo, o outro que ele deposita assim, uma expectativa no outro, sabe? E muitas das vezes essa expectativa é frustrada, porque esse tipo de situação só o Senhor cura. Muitas das vezes a gente precisa permitir que o Senhor nos cure. Tiago 5,16 vai dizer, né, que a gente precisa confessar os nossos pecados uns para os outros e orar uns para os outros para a gente ser curado, né? Ou seja, uma ferramenta muito importante e eficaz é orar junto. É orar junto, é confessar. Se eu erro com ela, eu preciso me confessar a ela em relação a isso. Não confessar para qualquer outro tipo de pessoa. A gente tem muitos amigos, graças a Deus por isso, mas a minha melhor amiga está aqui, e se eu errar com ela, eu não preciso falar com outro, eu preciso falar com ela, porque eu errei com ela. Eu preciso me confessar a ela, isso que a palavra de Deus está dizendo, e orar junto com ela. E aí a Bíblia vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? E aí a gente percebe que o coração ele vai sendo limpo, vai sendo curado. A gente, né, ao longo da vida, né, falando da nossa experiência, nós tivemos relacionamentos anteriores, né, ao nosso casamento. E quando nós nos conhecemos e a gente começou a se envolver, a gente começou a se relacionar, começamos a namorar, né, nós trouxemos muitas marcas do nosso passado, né, de relacionamentos passados. E a gente vê um padrão nos relacionamentos de casais, né, por trabalhar com casal, a gente vê um padrão. A gente, às vezes, não é curado daquilo que a gente viveu no passado e a gente traz aquilo e a gente começa a repetir as mesmas coisas, os mesmos erros, as mesmas situações, né? A gente repete erros que a gente cometeu e a gente cobra por erros que cometeram com a gente lá atrás. Coisas que fizeram comigo antes de eu conhecer o Júnior, eu cobrava, criticava ele, né? Exatamente, criava expectativas em relação, né, a coisas que ele nem conhecia, ele nem sabia. Então, né, a gente precisa entender, né, que o nosso passado, a mesma misericórdia que a gente pede ao Senhor que Ele tenha dos erros que nós cometemos, a gente precisa pedir a ajuda do Senhor para que a gente tenha a mesma misericórdia para a gente lidar com o nosso passado em relação aos erros que cometeram com a gente. Porque a gente não fica preso, na maioria das vezes, nos erros que nós cometemos, mas naquilo que cometeram contra nós, nas faltas que cometeram contra nós. E é isso que a gente vem arrastando ao longo da nossa vida. Então, né, o Senhor, Ele diz que Ele lança no mar do esquecimento a partir do nosso arrependimento. Ele lança no mar do arrependimento todo o nosso passado. A gente precisa permitir que o sangue de Jesus cubra realmente tudo isso, traga perdão para a nossa vida, só que
O perdão que eu recebo de Jesus, ele está atrelado ao perdão que eu ofereço àqueles que me feriram, àqueles que me magoaram. E isso é um sinal de inteligência, porque eu quero uma vida livre de tudo isso que cometeram contra mim, livre de toda a dor do meu passado, de toda a frustração, de toda a rejeição. Isso não pode mais me alcançar e me ferir como antigamente, como no momento em que eu estava vivendo essa dor. Então hoje eu preciso olhar para o meu passado. O meu passado, ele pode servir neste momento apenas como testemunho, nada mais. Então eu preciso permitir, porque o sangue de Jesus, ele é poderoso. Então que ele cubra o nosso passado, sabe? Que ele, né, venha trazer para a nossa vida, para o nosso presente, né, aquela paz que a gente precisa para que a gente vá em direção ao futuro. Um futuro de relacionamentos saudáveis, um futuro com uma família estruturada, um futuro onde o passado não altera, não afeta. Em nome de Jesus. Amém. E isso é muito importante, porque perdoar é uma atitude inteligente e perdoar é bíblico. Ou seja, se a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu assinei um compromisso eterno com Ele. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, a gente precisa perdoar. E uma coisa interessante em relação a isso, que às vezes as pessoas não perdoam achando que ela está prendendo a outra pessoa, né? Tá assim, se vingando da outra pessoa se ela não perdoar. Na verdade, você precisa perdoar para o seu próprio bem, para que a sua vida siga em frente e a vontade de Deus se tornando realidade na tua vida, no teu casamento, junto com os teus filhos, na tua casa, no teu trabalho, né? Perdoar é uma atitude de maturidade e de amor ao próximo. É saber que eu preciso liberar o perdão, liberar essa raiz, arrancar essa raiz de amargura e liberar o perdão, porque eu preciso do perdão do Senhor. Ou seja, se eu não perdoar qualquer outra pessoa, pode ser minha esposa, pode ser qualquer outra pessoa, se eu não perdoar, o perdão do Senhor fica retido na minha vida. E eu não posso receber o perdão do Senhor, ainda que o perdão dele já esteja liberado. É verdade. E a gente precisa olhar para a situação, né, com maturidade, sendo racionais, né, deixando o emocional de lado. O emocional não pode imperar nessa situação. Porque eu preciso pensar, eu quero uma família saudável, eu quero relacionamentos, né, saudáveis. Então eu preciso liberar perdão, eu preciso abrir mão desse passado, eu preciso, né? E assim, de repente você está ouvindo isso e você está pensando, Marcela, Júnior, vocês não sabem o que eu vivi, você não sabe o que eu passei. Realmente nós não sabemos, mas nós cremos que o Senhor sabe e Ele vai te dar condições para que essa palavra seja verdade na tua vida, né? Seja possível no teu coração, porque se o Senhor ele diz que nós devemos perdoar, então isso não é um sentimento, isso é uma decisão que você precisa com coragem e disposição em obedecer ao Senhor, tomar uma posição de obedecer, tomar essa decisão onde você vai ser abençoado, sua casa vai ser abençoada, seus relacionamentos serão abençoados em nome de Jesus. Perdão é decisão. Decida perdoar assim como você decidiu amar. Não é sentimento, é decisão. Amor e perdão são pilares extremamente fortes dentro do reino de Deus. E fundamentais. Exatamente. E não é sentimento, ainda que a gente ache que é, mas na verdade é decisão. Nós gostaríamos de orar pela tua vida para que você decida perdoar. Arranca, é você que precisa arrancar essa raiz de amargura junto com o Senhor. Ora a Deus, tá? Não prenda isso no teu coração, seja lá o que for que aconteceu. Só para que fique registrado aqui, eu já tive
situações que geraram raios de amargura no meu coração. A Marcela também já teve, e a gente pode falar isso por experiência própria. E hoje a gente vive muito tranquilo em relação a isso, muito leve. E a gente fala isso porque a gente viveu. Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Senhor, te glorificamos, ó Deus, por esse momento, Pai, maravilhoso. Deus querido, eu quero, Senhor, te pedir que tu alcance essas vidas, ó Deus, esse casamento, esse marido, essa esposa, esses filhos dentro desse lar. Pai amado, Pai, ministra no coração deles, ó Deus, a importância da decisão de perdoar, Pai. Que eles venham, Senhor, tomar essa decisão conscientes, ó Deus, que precisam fazer isso para seguir em frente. Deus querido, em nome de Jesus, que tu venha, Senhor, curar esses corações, que eles venham, Senhor, viver o novo do Senhor na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Oramos e assim te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, que você decida perdoar em nome de Jesus. E o elefantinho, ele permanece daquele jeito porque ele acha que daquela forma é a vida dele. Ele não pode sair daquela situação. Você não. Você tem o auxílio do Espírito Santo e eu espero que ele tenha ministrado o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima mensagem.